Nesse vídeo nós vamos apresentar a entrega final do nosso trabalho, foi o redesign do Codecademy. A primeira etapa do processo de Design Thinking que a gente seguiu foi a etapa de imersão, que foi nessa etapa que a gente definiu qual era o nosso problema, o que é que a gente queria resolver, enfim. E depois, ainda na etapa de imersão, a gente buscou informações sobre os nossos usuários, aplicamos algumas metodologias que a gente vai detalhar um pouco mais agora. Então, primeiro, por que a gente escolheu o Codecademy? O Codecademy é uma empresa que foi fundada em 2011, por dois ex-alunos da Universidade de Colômbia. Esses pesquisadores, com Besfis et al., que nós colocamos aqui nos slides, eles analisaram as interatividades proporcionadas pelo Codecademy de acordo com princípios de gamificação. Então, eles destacaram principalmente a capacidade de feedback. Então, a tela está lá dividida entre explicação, prática, feedback e resultado. Então, o aluno, se ele erra um exercício, na hora ele já tem aquele feedback imediato. Então, essa foi a característica do Codecademy mais destacada. Nós também identificamos um alarmante índice de desistência, quase 100% dos respondentes parou de utilizar o Codecademy. E eles dizem que é porque eles não se sentem motivados a continuar o curso ou que não tem tempo para terminar. E isso comprovou as nossas suspeitas iniciais. Ele precisaria ajudar os seus alunos a se planejarem melhor e proporcionar meio para que os alunos se engajem mais. E aí, uma forma de fazer isso é utilizar recursos cognitivos e emocionais, além de outras ferramentas multimídia, como PDFs e vídeos. Isso a gente já foi começando a delinear a nossa solução. Quais foram esses outros problemas que a gente identificou no Codecademy? Primeiro deles, relacionado à cognição, ou seja, a má exploração dos recursos multimídia. A pessoa pode pensar assim, o que é que tem a ver cognição com os recursos multimídia? Mas, como a gente viu no começo da disciplina, no texto da Fátima Regis, ela diz assim, os usuários tendem a explorar as mídias em busca da informação desejada. Ou seja, tendem a procurar informações a partir de diferentes fontes, Então, eu posso acessar o YouTube, procurar um vídeo, eu posso procurar no Twitter depois o que é que alguém está falando sobre tal assunto, eu posso entrar num site específico que fale sobre isso, enfim. Então, a gente tende a explorar as mídias em busca da informação desejada. E esse fato, ela vai dizer que estimula os nossos processos cognitivos, estimula a nossa atenção, a nossa percepção e a nossa capacidade associativa. E a gente identificou que o Codecademy ele não explora esse tipo de recurso. Dentro dele não há o uso de vídeos, não há o uso de interação entre as pessoas, entre os diferentes usuários, não há outras mídias como, arquivos que podem ser compartilhados. A gente vê esse problema de comunicação, que é o mau uso dos fóruns. Os fóruns são as ferramentas mais conhecidas, Provavelmente quem vai utilizar o Codecademy em algum momento da vida já se deparou com um fórum. É muito difícil ter um usuário da web que nunca se deparou com um fórum em lugar nenhum. E a gente viu que no Codecademy esses fóruns, que é o berço da comunicação, que seria o berço da comunicação do site, eles são muito mal explorados. Em relação à interação, a gente tem que o educador ele está como único detentor do conhecimento. Não existe o aluno produzindo alguma coisa ali, Ele está só recebendo. E em relação à aprendizagem, a subvalorização dos recursos colaborativos. Depois disso, a gente foi para a parte de análise, síntese e ideação. A gente começou essa fase com os nossos critérios norteadores, certo? Então, assim, que critérios são esses? São os critérios que iriam transmitir os nossos objetivos, o que é que a gente ia ter que seguir durante todo o processo de desenvolvimento desse nosso redesign. Então, os nossos critérios norteadores foram: 1. Despertar engajamento emocional dos usuários, contribuindo para que eles se sintam assessorados pelo sistema e motivados enquanto o utilizam. 2. Permitir que o usuário aprenda no seu próprio tempo, oferecendo ao mesmo tempo motivação para que ele avance no conteúdo. 3. Estimular a troca de ideias entre os usuários. E 4. Contribuir para que os usuários entendam e utilizem recursos multimídia na aprendizagem de conteúdo. A gente também criou uma persona chamada Ítalo, e o propósito de criar essa persona foi ter em mente o usuário com a gente durante todo o processo de design. Em relação às nossas ideias, o que é que nós pensamos? Primeiro de tudo seria um ranking de participação.
qual seria o sentido desse ranking, né? Para a gente estimular a participação das pessoas nos fóruns, criando tópicos, respondendo dúvidas das pessoas, elas iam aumentando a quantidade de pontos e subindo a posição delas no ranking. Quando elas chegassem a uma determinada posição, elas iriam ter direito a alguns recursos, por exemplo, assistir a uma aula pro, baixar um PDF, um e-book, né, na verdade. A terceira ideia que nós tivemos foi a criação de salas públicas e privadas, né? Então, assim, eu poderia criar uma sala de chat específica com pessoas que eu quisesse criar, né? Com os meus amigos, enfim. E nessa sala também poderia haver a troca de arquivos e eu poderia conversar diretamente, assim, com essas pessoas. As salas públicas, a gente teve inicialmente um problema com elas, porque a gente não tinha definido ainda de onde é que elas surgiriam, né? Se elas já estariam lá, públicas mesmo, ou se elas viriam de cada curso. Mas a gente também pensou nelas, salas onde todos pudessem acessar e conversar em forma de chat. Os desafios semanais, ou seja, a partir do nível de aprendizado que a pessoa está tendo no Codecademy, ela vai recebendo desafios semanais mais difíceis ou mais fáceis, de acordo com o nível dela, e vai resolvendo e também pode conversar com as outras pessoas, com os outros usuários sobre esse desafio. E esse desafio seria apresentado para o aluno em forma de vídeo. Então, também estimulando esses usos de ferramentas multimídia. E, por fim, a gente pensou numa inteligência artificial. O Codecademy não tem essa figura, né? Ela não tem a figura de um professor na qual o aluno pode se apoiar, na qual o aluno pode fazer perguntas. Como a gente comentou no vídeo, é só a máquina ensinando para o aluno. Não tem pessoalidade, né? Por mais engraçadinha que seja a máquina, por mais que o texto lá seja simpático, não tem essa pessoalidade entre quem está aprendendo e a informação que está sendo dada para o aluno. Então, a gente pensou num bot que simularia, né, o professor, mas, claro, ficaria muito claro para o aluno que é um bot, não um professor de verdade, e que, através dos recursos de inteligência artificial, ele tiraria dúvidas do aluno, indicaria onde é que ele tem que procurar tal coisa. E a gente pensou nisso para resolver esse problema da máquina, né, da máquina como detentora da informação. Depois a gente partiu para a prototipação, né? O que é isso? É colocar em prática as nossas ideias, colocar no papel tudo que a gente tinha em mente. Sendo que a gente criou um protótipo de alta fidelidade, ou seja, o protótipo mais próximo possível do resultado final. Então, no protótipo de alta fidelidade já existem todas as interações, toda a navegação, todas as cores, os ícones, tudo. E como é um protótipo, isso tudo sem ter nenhuma linha de código, né? Então, o que a gente fez? A gente reformulou a interface, reorganizando elementos antigos, tornando-os mais visíveis e também dando destaque aos elementos novos. A gente procurou deixar a navegação mais fluida. Então, a gente optou pela predominância do branco, para evitar conflito, né, com as telas, por ser muita informação, né, o usuário poderia ficar muito sobrecarregado. E também para destacar o que é relevante na interface. A gente usou essas cores roxo e laranja, porque elas dão um equilíbrio, né, entre a sensação de relaxamento e estímulo, né? Então, o usuário fica com essa estabilidade. E também tem uma alegria e um destaque quando é necessário. A gente utilizou uma tipografia não serifada, né, para dar legibilidade na esfera digital e também para tornar mais fluida, né, a leitura dos textos, enfim. Em relação aos textos, a gente evitou de qualquer forma textos longos ou sem espaçamento adequado entre eles. E a gente priorizou também indicativos visuais, como ícones. Então, esse é o nosso protótipo.
protótipos, eles precisam ser avaliados, né? Então, assim, a gente acha o protótipo muito bonito e tudo, mas a gente não sabe se ele realmente está funcionando, né? Se a facilidade de uso dele é real ou se é algo que está na nossa cabeça, porque sempre quem faz acha que está seguindo uma determinada lógica, quando na verdade está seguindo outra. A gente deixou ele navegar livremente pela interface e pediu que ele fosse fazendo alguns comentários sobre as impressões que ele estava tendo. Então, foi muito interessante essa parte para a gente conseguir identificar aquela primeira impressão, que geralmente foi falando sobre a estética da interface, mas também as dúvidas dos usuários. Então, assim, ele abria uma página, ele não sabia do que aquilo se tratava, então ele perguntava, não sei o que é isso. Então quer dizer que esse determinado elemento da interface se relaciona com esse outro determinado elemento da interface? Então, na verdade, ele ficava perguntando algumas coisas, né, comentando outras, e a gente podia ter uma visão geral de como ele estava apreendendo aquela interface ali. Depois desse processo, a gente pediu para eles realizarem outras atividades mesmo, tarefas mais específicas, né? Que era olhar as atividades marcadas, né, na primeira semana de maio, na página da agenda, descobrir se os amigos conseguiram resolver o desafio semanal. Essa nomenclatura de amigos deu um problema durante a execução dos testes, porque não vai ser possível adicionar amigos no Codecademy, como a gente tem amigos no Facebook, por exemplo. Então, depois a gente trocou para outras pessoas, né? Se outras pessoas conseguiram resolver o desafio semanal, pediu para indicar como ele faria para tirar dúvidas sobre o curso. Com isso, a gente queria saber se ele iria utilizar ou não o professor e ver a posição dele no ranking e explicar o ranking também, dizer o que é que ele pensa sobre o que é que o ranking é. E indicar como faria para ajudar as pessoas no Codecademy. Então, como resultados, a gente teve que, apesar deles terem gostado do visual da interface como um todo, eles sentiram dificuldades no funcionamento ou eles não compreenderam sobre o que é que alguns elementos se tratavam, entenderam errado. Ou não compreenderam mesmo, sinalizaram, não entendi, não sei como fazer isso. Então, isso fez com que os recursos que poderiam facilitar a aprendizagem, a colaboração e a comunicação não fossem explorados ou não atingissem o seu objetivo. A única exceção que a gente teve foi o fórum, porque como já é algo que existe em muitos outros sites, já é comum para os usuários. E também a lista de cursos, porque está lá cada curso, né, dividido nas listas horizontais, e os usuários já são acostumados com esse tipo de navegação. Tanto em outros cursos, como em sites como Netflix, por exemplo, que tem lá cada curso dividido, enfim. Então, não teve muitos problemas essas duas partes, né? Então, as telas que deram problemas, elas deveriam ser reorganizadas para ser corrigidas, né? E também para diminuir a confusão dos usuários quanto a esse funcionamento e destacar alguns elementos importantes que passassem despercebidos, como, por exemplo, o nosso bot. A gente identificou que ninguém interagiu com ele. Né? Algumas pessoas chegaram até a comentar que ele era bonitinho, nossa, adorei o mascote de vocês, mas não interagiram, ou até clicaram sem querer, mas quando abriu a página lá de chat, as pessoas não deram continuidade à interação com ele. E era um dos pontos principais, né, da nossa solução, e a gente viu que não teve destaque nenhum. Um dos usuários, ele inclusive comentou que se fosse possível conversar com o professor, ele conversaria. Então, a gente continua acreditando que é uma ideia muito boa, mas que realmente não teve o que a gente esperava que fosse ter, né? O resultado que a gente esperava. Outro usuário comentou que a ideia estava muito boa e que existiam muitos recursos para dialogar, né? Como os fóruns, as salas, e que isso era muito importante. Quanto ao design visual, a gente teve muitas respostas positivas, as pessoas acharam o design mais alegre, se sentiram mais motivados, o que também era um dos nossos objetivos. E por isso a gente acredita que os nossos recursos podem facilitar a aprendizagem e a comunicação, mas os problemas de usabilidade eles precisam ser corrigidos antes.